Olá, seja bem-vindo à Programação Nacional. E hoje começa a temporada 2019 para nós aqui no Ação Nacional. Nós vamos discutir o assunto, o aborto. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui Douglas Medeiros, ele que era vereador pela cidade de Jundiaí e também advogada criminalista Carolina de Filipe. Boa noite para vocês, obrigado pela presença, Carolina. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Júnior. E obrigado, Douglas, por estar aqui com a gente também. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. O Douglas, que é um vereador que atua, muito atuante na questão da família, né? Só para a gente enfatizar aqui, porque tem feito um belo trabalho em relação a isso lá na cidade de Jundiaí e região. Bom, eu queria falar com vocês sobre o seguinte, vamos começar de uma maneira bem didática, o que é o aborto, para as pessoas poderem entender, ou quem não sabe ainda, né? Quem poderia começar falando? Quer começar? Pode começar. De uma forma bem objetiva, né? O aborto seria a morte da criança mesmo, a interrupção da gravidez pela morte do bebê, né? Dentro do período de gestação, em qualquer uma das etapas, né, da gestação. Se fala muito nessa questão de gestação. Em que momento realmente podemos falar em gestação? Isso é bastante controverso, né? Assim, principalmente na área jurídica, né? Eu, pessoalmente, né, em primeiro lugar, como pessoa e como católica, eu entendo que desde a concepção já deve haver a proteção à vida. Mas para o direito penal especificamente, se entende depois da nidação, que é quando o embrião já fecundado, ele se coloca na parede do útero, ele se fixa na parede do útero. Então, a partir daí, a gente começa, no direito penal, a falar da proteção à gestação, né, a esse feto. Existe essa diferença entre embrião e feto? Então, a partir da 8ª semana de gestação, o que ocorre é que o embrião, ele já desenvolveu ali todos os órgãos necessários para o funcionamento do corpo humano. Então, a partir da 8ª semana, ele passa a ser chamado de embrião para feto, porque já desenvolveu ali todos os órgãos. Por que as pessoas... Mas não há diferença de proteção jurídica em relação a embrião ou feto nesse sentido. Depois da nidação, depois que ele já está fixo na parede do útero, aí já começa a proteção do direito penal, particularmente, né? E aqui uma observação importante dizer, por que depois da nidação e não desde a concepção? Porque senão... O que é a nidação? A nidação é essa fixação já do óvulo fecundado, né, na parede do útero. Tá. Então, depois que o óvulo já vai e se fixa lá. E por que essa escolha? Porque, senão, as chamadas pílulas do dia seguinte teriam que ser consideradas aborto. Porque elas agem depois que o óvulo já foi fecundado, mas elas justamente impedem essa nidação, impedem essa fixação. Né? Esse óvulo fecundado, ou supostamente fecundado, ele é expelido. Então, o direito penal passou a considerar a gravidez depois da nidação, porque daí só é considerado aborto depois que esse óvulo fecundado se fixou na parede do útero. Sim. Existem tipos de aborto, gente? Como é que é isso aí? Explica para nós. Então, são várias possibilidades, né? Primeiro, o aborto acidental. Pode ocorrer de acontecer um acidente, a mãe cair de alguma forma e isso provocar um aborto espontâneo, né? Que ocorre também quando, por má formação, pode acontecer do aborto ocorrer espontaneamente. Tem o aborto também frequente, que são sucessivos abortos espontâneos, que nós poderíamos classificar de frequente após 3 ou mais ocorrências desse aborto espontâneo. O aborto provocado, que pode ser através de medicamentos ou até mesmo cirúrgico, né? Intervenção cirúrgica. E, como a doutora disse, até mesmo o aborto oculto, que através da
do entendimento da doutrina social da igreja, do magistério da igreja, entende que a vida se dá na fertilização. A partir do momento da fecundação, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali uma nova entidade biológica é concebida. Naquele momento ele é chamado de zigoto. Esse zigoto é considerado um outro ente, um ser. Então a vida, para nós católicos, consideramos que há vida a partir desse momento. E aí a gestação se dará quando esse zigoto, ele de fato penetrar e conseguir se manter dentro do útero da mulher. Porém, nós consideramos que há vida desde este momento da fecundação. E aí entra todo um contexto teológico, como se dá o milagre, né? A alma estabelecida em que etapa? Momento? É nesse momento. Aliás, é nesse momento, onde a vida, de fato, ela surge, né? Então, existem vários estudos em relação à própria utilização de anticoncepcionais, que poderiam hoje, através da Organização Mundial da Saúde, ela tem essa visão que foi implementada dentro do mundo jurídico, de considerar de fato apenas após o zigoto ter sido estabelecido no útero, mas nós consideramos antes disso. Então, a pílula do dia seguinte, para nós que somos católicos, dentro de uma visão ética moral, ela é considerada abortiva. Então, nós poderíamos classificar aí também como abortos ocultos. E vários anticoncepcionais são também abortivos, porque eles vão agir impedindo que esse zigoto se estabeleça na parede do útero. Então, é um assunto bem polêmico, né? Tem várias vertentes de interpretação, mas só para classificar aí também esse aborto oculto. Quando você fala nisso, nesse momento é que se forma o DNA, é isso? Eu posso dizer isso? Quando essa fecundação, ele começa a ser a construção do DNA, do novo ser que está surgindo? É aí que forma a construção? Não sei, eu estou tentando aqui entender. Eu diria que não tenho, cientificamente, assim, profundamente, não tenho conhecimento. Acho que um médico poderia, né, seria ser melhor mais, esclarecer né, isso para nós. nesse sentido, né? Fica aqui a dica de você que está assistindo para nos ajudar nessa parte. Bom, mas e como é que é o procedimento? Não, quais os riscos para um aborto, né? Pessoa que nós falamos que existe o aborto espontâneo, né? Que ocorre realmente numa má fecundação, numa má formação, melhor dizendo. Mas e os riscos para aquela mulher que decide praticar o aborto? Há muitos riscos, né? Porque é uma intervenção e uma intervenção em que você está eliminando a vida de outro ser humano que estava sendo gestado. Então, há riscos de saúde gravíssimos e até de morte. E principalmente quando isso não é feito de maneira, quando isso é feito, né, de maneira sem a menor condição de higiene, sem a menor condição de a pessoa que está fazendo não tem técnica para fazer uma cirurgia em alguém e faz isso, então os riscos são muito grandes. Mas uma coisa, Júnior, que eu acho importante a gente dizer também, é que, embora os riscos sejam enormes, os números de morte em consequência de abortos, muitas vezes são superfaturados, né? Num discurso, muitas vezes abortista, esses números são inflados. As pesquisas no Sistema Único de Saúde mostram que esses números, apesar de terríveis, são bem menores do que muitas vezes colocados, como 100 mil mulheres por ano morrem vítimas de abortos clandestinos. Esse já foi provado em algumas situações que esse é um número inflado, né? E nós também podemos identificar uma influência muito grande das organizações internacionais pressionando para que essa cultura da morte seja difundida, né? Então, a gente percebe a mudança de comportamento da sociedade, que até 1960, por exemplo, era inconcebível falar em aborto no mundo. E nós
vimos um grande incentivo para o desenvolvimento de pesquisas, sobretudo na área de controle populacional, que foi incentivada por grandes organizações pela mudança da legislação nos Estados Unidos, que deu isenção de impostos para as grandes empresas que desenvolvessem instituições e fundações, e eles agiram pesado em cima disso, com a preocupação do controle populacional, devido nós termos saído das duas grandes guerras, com o medo ali de uma terceira guerra mundial. Eles desenvolveram um estudo com o foco no controle populacional para que impedisse uma terceira guerra mundial. Porém, esse estudo foi totalmente focado em cima do controle populacional, desenvolvimento de métodos contraceptivos, o investimento em clínicas de aborto, e isso foi difundido pelo mundo inteiro. Então foram diversas fases que nós vimos isso ser desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos. A gente tem um estudo de um sociólogo chamado Kingsley Davis. Ele fez um estudo da sociedade norte-americana e ele constatou, ali teve um raio-x da sociedade norte-americana e separou em dois grupos, os grupos primários e o grupo secundário. O primário, ele disse como sendo aquelas relações de proximidade, a família, onde as pessoas não são substituíveis, onde nós temos, de fato, como confiar no outro, né? E o grupo secundário, aquelas relações superficiais, onde nós apenas falamos bom dia, boa tarde, as relações de trabalho, onde as pessoas são substituíveis, eu estou ali apenas para apertar um parafuso, eu posso ser trocado por outra pessoa. E a partir desse estudo, eles quiseram promover a transformação na sociedade através da mudança da mentalidade, através do comportamento. Então, eles executaram a seguinte estratégia: nós precisamos transformar a sociedade de grupo primário em grupo secundário. Aí nós vamos conseguir entrar no comportamento e na mentalidade, para que eles aceitem isso que é inadmissível hoje. Nós estamos vendo que gerações foram passando por gerações, as organizações conseguiram influenciar na comunidade, na mídia e na política para implementar isso a fórceps no mundo inteiro. E hoje nós temos mais de 60% dos países do mundo que, de alguma forma, o aborto já é uma realidade. Nossa, que coisa, hein? Realmente você pode ver que existe mesmo uma ideia sendo construída, né? De uma forma assim meio a fórceps, né, podemos dizer assim, de que há necessidade de que o aborto aconteça. Se diz muito essa questão de... Por que fala que o aborto é uma questão de saúde pública? Eu queria que vocês explicassem isso um pouco. Por que se fala isso? Se diz muito isso sob pretexto de evitar essas mortes dessas mães que procuram fazer abortos em clínicas clandestinas e acabam morrendo nessa situação, ou acabam onerando o serviço de saúde público para resolver esses problemas. Então, é nesse sentido que se fala que é um problema de saúde pública, né? Agora, cabe a nós, eu acho que eticamente, em primeiro lugar, e legalmente, depois, na sequência, questionar se resolve um problema de saúde pública matando alguém, né? Se resolve um problema de saúde pública eliminando outras vidas. Então, até que ponto isso, qual é a consequência real disso, né? Eu acho que é o questionamento, né? Sim. E o Manual de Planejamento Familiar do SUS, ele preconiza, por exemplo, a utilização do planejamento natural familiar, que é um método Billings na rede pública. Porque hoje, se uma pessoa for até um posto de saúde, ela vai receber ou a camisinha ou o anticoncepcional. E o manual do SUS prevê o planejamento natural familiar, que é eficaz, que tem uma comprovação científica da sua eficácia. Porém, a pessoa que utiliza precisa ser virtuosa. Então, ao invés de nós promovermos o aborto, ou até mesmo tratar como um caso de saúde pública, nós poderíamos tratar como um caso de saúde pública, por exemplo, a formação das pessoas para a virtude, né? Para que a gente pudesse desenvolver uma sociedade que tivesse esse compromisso e responsabilidade. E nós vemos nos países onde o aborto, por exemplo, foi difundido, acaba ocorrendo uma banalização da vida humana.
E nós não podemos deixar isso, que é um dos princípios. O primeiro princípio da doutrina social da igreja é a dignidade da pessoa humana. E o segundo princípio da doutrina social da igreja é o respeito à vida humana. Então aqui nós estamos banalizando a vida humana, então a pessoa não precisa se preocupar porque eu vou depois lá e faço um aborto. Né? Então, é assim, uma mentalidade de morte mesmo, uma cultura da morte sendo implementada no mundo inteiro, sendo inadmissível, porque uma vida humana, ela não tem preço. Né? Pode-se vender um mundo inteiro que não paga uma só vida. Então, é incomensurável, imensurável. Não tem como nós medirmos o valor de uma vida humana. Então, isso está sendo banalizado, infelizmente. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Nós estamos falando aqui sobre o aborto com Douglas Medeiros, vereador de Jundiaí, e também com a Carolina de Filipe, advogada criminalista. A gente volta já.